queridas irmãs, habitualmente, quando nós pensamos em um milagre, pensamos sempre em algo que, para além de ser extraordinário, é também chamativo. Para nós, a qualidade do milagre está diretamente associada ao quão estrepitoso, o quão chamativo esse milagre possa ser. Daí que, quando aquele paralítico foi levado até Jesus, no Evangelho de São Mateus nós temos um relato mais sóbrio dessa cena, enquanto que São Lucas e São Marcos, ao relatar este milagre, acrescentam também o detalhe que o paralítico foi levado por um grupo de pessoas que o desceram desde o teto naquela cama onde ele se encontrava deitado. O fato é que, diante daquela situação em que esperavam que Jesus realizasse uma obra estrepitosa, eis que Jesus olha para aquele paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Provavelmente, muitos dos que estavam ali, para além de terem ficado escandalizados com o fato de que Jesus ousava perdoar os pecados, pois isso era algo que estava reservado somente a Deus, de fato, os profetas no passado tinham realizado vários milagres, tinham feito o mar se abrir, inclusive os mortos ressuscitarem, tinham curado leprosos, também feito paralíticos andarem, porém, perdoar os pecados, jamais. Mas, além desse escândalo, também certamente ficaram tanto quanto decepcionados, porque, afinal de contas, o que eles esperavam era um milagre estrepitoso. Porém, Jesus, ao perdoar os pecados daquele paralítico, nos ensina duas coisas. Em primeiro lugar, que ele possuía o poder de Deus. No fundo, nós sabemos porque ele era o próprio Deus feito homem. Porém, nos ensinava algo ainda mais importante, que o verdadeiro milagre que Deus opera, que é o mais extraordinário de todos, é a cura da alma. A purificação da alma vale mais do que todos os milagres mais extraordinários, mais até do que uma ressurreição de um morto. Porque um morto que volta à vida, como foi o caso de Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos, é um que volta à vida de antes. Porém, a sua alma pode estar corrompida, o que significa que ele corre o risco de morrer para a eternidade. Enquanto que alguém que recebe o perdão de Deus ressuscita de uma forma muito mais profunda, porque ressuscita espiritualmente e ressuscita para a vida eterna, pois a sua alma volta a estar em comunhão com Deus. Mas de qualquer modo, como aqueles duvidavam da autoridade de Jesus para perdoar o pecado, Jesus também faz o paralítico andar. Mas o ensinamento permanece. E nós devemos nos perguntar se às vezes nós achamos que Deus não nos escuta nos nossos pedidos justamente porque esperamos dele essas ações extraordinárias. Porque esperamos dele que resolva os nossos problemas físicos, financeiros, sentimentais, seja lá o que for. E não levamos em conta que um grande milagre que a cada dia Deus quer nos oferecer é o de nos purificar. É o de fazer com que estejamos em comunhão com Ele, pois isso vale muito mais do que um corpo são. Isso vale muito mais do que uma conta recheada de dinheiro. Isso vale muito mais do que, inclusive, não ter problemas com ninguém. Porque quando
eu tenho a minha alma pura, a minha alma em graça de Deus, ainda que as pessoas ao meu redor estejam contra mim, eu estou em paz. Ainda que eu não tenha dinheiro, eu sei que Deus vai prover para mim o que é necessário e eu confio nele. E ainda que o meu corpo esteja fraquejando, eu sei que a alegria que Deus tem reservada para mim é muito maior do que o sofrimento que eu possa estar agora enfrentando. De fato, o salmo responsorial de hoje nos colocava nessa perspectiva, o Salmo 18, quando no versículo 11 dizia o seguinte: mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. O que são esses eles? O que é mais desejável do que o ouro refinado? O início do Salmo dizia: a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Assim sendo, a graça de Deus, o caminhar junto de Deus, o ter a força para viver a vontade de Deus vale mais do que o ouro. É o conforto verdadeiro da alma. E longe de nós, queridos irmãos, queridas irmãs, sermos como aqueles homens da primeira leitura da profecia de Amós, que quando foram exortados pelo profeta, quando foram chamados à conversão, porque o profeta dizia: se vocês não se converterem, eis que virá uma desgraça sobre Israel. O que eles preferiram? Escutar a chamada à conversão, entendendo que isso era a bênção de Deus, que mudar de vida era a graça, o milagre que Deus queria realizar na vida deles, mas não. Fecharam-se à obra da graça de Deus, porque não era o que eles esperavam, não era o que eles queriam escutar, e o que eles fazem? Mandam o profeta embora. E quem o faz é o sacerdote. Atenção, teoricamente um homem que deveria ser aquele que se ocupava das coisas de Deus, e é o primeiro a rejeitar aquilo que Deus oferecia, e quer expulsar o profeta. E com isso, o que ele consegue é atrair maldição para si mesmo. Não porque Deus o castigasse, mas porque as suas próprias ações acabaram levando a isso, como de fato o reino de Israel acabou sendo destruído pelos assírios algumas décadas depois. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós hoje peçamos a Jesus que cure a nossa paralisia. E quem sabe também a nossa cegueira, afinal de contas Jesus curava os cegos. Que cure a nossa cegueira, que às vezes só queremos enxergar o que nos convém. E que cure a nossa paralisia, ou seja, às vezes a nossa incapacidade de nos movermos em direção àquilo que Deus está nos oferecendo. Que é difícil, que é exigente, que exige sacrifício, sim, mas que é a verdadeira felicidade. Que Ele nos faça ficar retos, como fez com aquele paralítico. Que faça com que peguemos a nossa cama, ou seja, tudo aquilo que faz com que nós fiquemos acomodados. Que peguemos nos braços as nossas acomodações e sigamos Jesus, sabendo que Ele vai nos dar algo que vale mais do que todo ouro, do que o ouro refinado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.